política está uma situação complicada para o governo Bolsonaro, porque, claro, é um governo de reformas, é um governo que enfrenta o establishment, né? O mecanismo daquele pessoal que quer continuar usufruindo sobre em cima do nosso trabalho, que a gente diz assim, popularmente, aquele pessoal que quer mamar deitado, e eles não deixam que as reformas prossigam. Porque quem vota as reformas? O Congresso. Então, né, você tem que fazer acordos. E o Bolsonaro se elegeu dizendo assim, não vamos fazer acordo, mas tem que fazer, senão você vai prender quem vai votar em você. Então, ele está fazendo acordos com o Centrão. E agora surge uma notícia dizendo que já tem surgindo mais uma crise dentro da sua cozinha, dentro do seu apoiamento. Nós vamos, então, de olho para Brasília, já podemos chamar? De olho em Brasília, vamos para a vinheta. Brasília com Renato Dias, do ranking dos políticos, de olho também nessa nova frente de confusão para o Bolsonaro. É isso, Renato, boa tarde, seja bem-vindo. Olá, João, boa tarde. Pois é, você falou bem, né? Tem toda essa questão aí de governabilidade, né? A gente lembra que em anos anteriores isso era conseguido na base do mensalão, do petrolão, indicações aí de estatais e ministérios. O Bolsonaro, a realidade chegou na porta dele, ele está tendo que negociar sim com o tal do Centrão, mas pelo menos não faz esse tipo de negociata, né? De roubalheira que a gente via nos outros anos. Esse último capítulo que aconteceu agora foi a saída da deputada Bia Kicis, uma das maiores aliadas do presidente nesses últimos tempos, sempre apoiando ali. Ela deixou de fazer parte da vice-liderança do governo lá dentro da Câmara dos Deputados. O estopim para que isso acontecesse, João, foi o voto dela naquela votação do Fundeb, que a gente comentou ontem, que é um fundo aí para financiar a educação básica no país. Somente 6 deputados votaram contra o Fundeb, ela foi uma desses 6 deputados, e logo em seguida, à noite mesmo, o Bolsonaro fez ali a documentação para que ela fosse retirada dessa vice-liderança. O que se diz lá em Brasília, João, é o seguinte, o governo, no princípio, até estava fazendo uma oposição a essa votação do Fundeb, por quê? Ele queria incluir dentro desse plano que um pedaço fosse para aquele Renda Brasil, que é um programa social que o governo está preparando para substituir o Bolsa Família, até num valor maior, um programa mais estruturado, que é o Renda Brasil. O Paulo Guedes já comentou disso algumas vezes, isso vem junto com a reforma tributária também, mas um pedaço do Fundeb iria para esse Renda Brasil. A Câmara não aceitou, não recebeu bem essa proposta, o governo tentou ainda insistir nisso, acabou desistindo e acabou orientando para votar a favor mesmo do Fundeb sem essa questão do Renda Brasil. A Bia Kicis e mais 5 deputados não gostaram, mantiveram a opinião deles de que teria que ter esse acordo, por isso eles votaram contra. E aí o Bolsonaro, nessa composição com o Congresso para poder aprovar as reformas importantes que temos, que está agora acontecendo, a tributária, acabou fazendo esse movimento e dizem que então esse movimento de aproximação com o centro para conseguir aprovar esses projetos importantes que nós temos ainda até o final do ano, João. O fato é isso, né, Renato e amigos do Tempo e Dinheiro. Governar não é fácil, né? Porque você quer fazer uma coisa, mas você tem que é uma democracia, você tem que ouvir os contraditórios e as pessoas que não pensam como você. O caso aqui do nosso presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que está tirando uma lasca, mas hoje é uma fatia em cima do Bolsonaro, em cima do Paulo Guedes, em cima dessa proposta da reforma tributária. O presidente da Câmara simplesmente diz que é contra a taxação das grandes fortunas e é contra a introdução de uma nova CPMF. Claro que... Ei, Renato, pergunta para você, você gostaria de tomar uma injeção no olho, dentro do seu olho nesse instante? Claro que não, a sociedade não quer novos impostos, mas também tem que ter uma solução, não é isso? Exatamente, tem que ter uma agenda propositiva, né, João? Então, se você é contra alguma coisa, você tem que vir, então, com uma alternativa, ou pelo menos aceitar debater, né? Se está vindo ali uma proposta do governo, vamos colocar na mesa, vamos ver os prós e contras, para aí sim tomar uma decisão. O que se diz também, João, é que um possível substituto até desse cargo da vice-liderança pode ser alguém do PTB, que é o partido do Roberto Jefferson, velho conhecido aí da política brasileira, ele que detonou aquele escândalo do mensalão, ele tem feito várias declarações recentes de apoio ao Bolsonaro, é uma figura folclórica, né? As entrevistas dele sempre rendem muito,
E inclusive tem a possibilidade do Bolsonaro ir para o PTB, fazer parte desse partido, né? O Bolsonaro está tentando criar um novo partido chamado Aliança pelo Brasil, mas não é um processo fácil, tem toda uma burocracia, tem que ter milhares e milhares de assinaturas, então não sei se dará tempo de esse partido estar pronto já para as próximas eleições. Então disse também que há aí um possível acordo entre PTB do Roberto Jefferson e o Bolsonaro. Alguns até deputados estaduais de São Paulo já foram para o PTB. Isso pode também fazer parte de todo esse cenário que a gente está vendo agora, João. Renato Dias de olho em Brasília, dando furos, antecipando o que pode acontecer na administração do nosso país, pelo menos no caso político. E, Renato, falando em Roberto Jefferson, ele não só detonou o Mensalão, como agora ele está detonando, ou pelo menos está tentando detonar o Ministério, né? O Ministério, olha, o Supremo Tribunal Federal, o STF, ele está disparando contra os ministros de uma maneira assim até preocupante. Será que ele tem algo? Será que ele tem algo na mão? Ali, né? Será que ele tem algo assim que deixa ele tranquilo para falar essas coisas que ele tem dito contra os ministros do STF? Por muito menos a gente viu gente sendo presa, né, tomando invertidas, e o Roberto Jefferson fala aquilo tudo e não acontece nada, né? A gente acha até estranho. Será que ele tem realmente alguma coisa ali na manga para poder falar tudo isso e não acontecer nada com ele? Outras notícias de Brasília, João, que a gente tem aqui, do mundo da política, mais uma denúncia contra o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, né, agora ele sendo denunciado pelo Ministério Público por corrupção e lavagem de dinheiro. Então, o Alckmin, que sempre foi colocado ali como alguém fora de qualquer denúncia, qualquer escândalo, mais uma denúncia agora no dia de hoje, saiu essa notícia. O ex-governador Agnello Queiroz, do Distrito Federal, também foi vítima de investigação hoje. Inclusive, ele acabou preso por porte ilegal de armas. E vamos lembrar que ele era um dos grandes defensores do desarmamento, né? Na época de toda essa discussão, continua até hoje, mas o Agnello Queiroz deu várias declarações contra o armamento da população e hoje ele foi levado para a delegacia porque encontraram com ele uma arma sem registro. E, por fim, também declarações do ex-ministro Mandetta, da Saúde, se colocando aí no cenário político por uma possível candidatura à presidência da República em 2022, numa chapa com quem? Sérgio Moro, como vice-presidente. Tem essa conversa também rolando. O pessoal aí é muito cara de pau, né, João? Renatinho, cada furo hoje, hein, cara? Tá bom, Renato Dias. De olho em Brasília. Até amanhã, com mais show de informações amanhã, então. com essa. Vamos falando, vamos acompanhar esses desdobramentos aí, essa base aí do Bolsonaro, muitas mudanças, a gente tem que ficar de olho para ver como é que isso pode influenciar na questão aí dos votos dele e dessa base dentro da Câmara e do Senado. Até amanhã, Renato, portanto.